Uma coisa que me chama a atenção hoje é que os americanos que vêm ao Brasil, mesmo que seja só a visita, a turismo, odiaram um pouco o Brasil. Quem é o eleitor do Trump? Quem é o eleitor da Hillary? Então a gente percebe que o eleitor da Hillary são as pessoas de pele escura, os negros, né, os latinos e imigrantes, legais ou ilegais, e com ou sem criminal record, né? Então tem tudo isso. E os eleitores do Trump são homens de idade, brancos, né? Homens assim com 60 anos, que se sintonizam com ele, alguns até com cabelo laranja, como brincam por aí, e aqueles que são defensores das armas. Olha, quanto a defender armas, nos Estados Unidos eu tenho uma certa assim tranquilidade em comentar e fico mais tranquilo se um dia eu for para lá, porque é o seguinte, nos Estados Unidos o pessoal tem consciência do que é uma arma. Eles sabem que aquilo ali não é um brinquedo, que aquilo ali tu pode ir para cadeia se tu cometer crime, mas você não vai para cadeia se você atirar em alguém que está dentro da sua propriedade, porque lá eles levam muito a sério essa coisa de propriedade. Você tem uma propriedade, pode ser uma casa, pode ser um terreno, não interessa. O cara entrou sem tua permissão, já era. A pessoa tem direito a dar tiro em quem seja, porque simplesmente, é propriedade particular, como é que eu vou sair entrando assim, né? Agora, aqui no Brasil, a coisa é bem diferente com o Temer. O Temer está como presidente de transição, entre aspas. Ele não é o interino, agora ele é o presidente de fato, né? Ou como em Portugal se diz de facto, né? Mas é de fato porque nós não usamos, né? Porque lá o fato para eles é o casaco do terno, como seria o saco em espanhol, né? Na Espanha. Então o que acontece? O Temer está numa situação complicada, não tão complicada, mas está numa situação complicada porque ele é um presidente que assumiu cargo diante de um impeachment. A Dilma foi deposta por conta do problema de contas e de Caixa 2 e um monte de história que rolou. E agora estão querendo caçar a chapa Dilma Temer para derrubar o Temer. Porque assim, quem está querendo isso é o pessoal que sobrou do PT. E eles pensam assim, mas derrubou a Dilma, tem que derrubar o Temer também. Só que não é bem assim, as coisas não são exatamente assim. Cada qual é julgado de acordo com o seu crime eleitoral. Se o Temer tem crime para responder, que ele vai responder. Só que não é depondo o cara. E se nós temos só ele agora no momento para manter o país funcionando? Então, como é que você vai manter um país sem presidente? Não tem como. Nós temos que pegar e parar com essa palhaçada. Que Dilma foi deposta, porque Dilma foi tirada do ar. Cara, paciência. Vamos lutar com o que tem. Eu não sou fã do Temer, mas também não odeio o Temer. Eu acho que é um presidente que está aí para segurar a onda. É só para terminar o que a Dilma começou, que ela só destruiu, porque eu não consigo acreditar que a Dilma tenha feito coisas boas, porque desde que o Lula e a Dilma entraram, eu não vi nada melhorar, pessoal. Vamos botar um pouco a mão na consciência e olhar tudo o que aconteceu. O dólar disparou. 12 milhões de desempregados, como todo mundo está falando, até mais. Mas mesmo assim, se a Dilma tivesse dito que tinha tirado milhares da linha da pobreza, eu não continuaria vendo mendigo na rua. Para tirar da pobreza, tem que sumir com os mendigos. Não digo dar-lhe pau, sumir, jogar em outra cidade, mas pegar esses caras para acabar com a pobreza, os primeiros que tem que ser atacados são os mendigos. Tirar eles da rua e conseguir incutir na cabeça deles que aquilo ali que eles estão vivendo é uma situação ruim, degradante, que eles têm que viver numa situação melhor. É isso que se faz quando se acaba com a pobreza. Primeira coisa. A segunda situação é conseguir acabar com os lugares onde é vila e transformar em bairro. A primeira coisa, se vocês olharem um mapa de certas regiões na sua cidade, vocês vão ver que as ruas são todas irregulares, tirando o plano diretor, que é irregular muitas vezes, mas pelo menos tu tem acesso com um carro de bombeiro para apagar um incêndio, você tem acesso com um carro de polícia para prender vagabundo, você tem acesso para passar com um ônibus por ali, ou até para você chegar de madrugada se você não está de ônibus, se você de vez em quando não tem como pegar um ônibus, é muito perigoso, ou não tem mais ônibus onde você mora, a partir da meia-noite ou um pouco antes, você vai chegar de táxi. Agora você imagina as vilas no Brasil inteiro.
Porque não é comunidade, é vila mesmo, é vila, não quero nem saber, é vila, vila, lugar ruim de viver. Você vai ver o mapa por cima, você vai enxergar assim, ó, as ruas não estão assim que nem jogo da velha direitinho. São tudo torta, uma curva, uma linha torta, vai por aqui, por ali. E outra coisa, só passa a pessoa ali, defininho com uma moto, uma bicicleta. Poxa, eu tenho que ter acesso a um carro de bombeiro. Eu penso primeiro no carro de bombeiro, tenho que ter acesso, porque se dá um incêndio naqueles casebres, vai morrer um monte de gente, vão perder tudo, porque foram tão pequenininhos de cabeça, tiveram uma pequenez tão grande de construir, invadir, não souberam criar mais ruas. É para caber mais gente. Poxa, isso é burrice. Então assim, ó, no Brasil, infelizmente, a corrupção alimenta a existência de vilas, tá? Vilas e invasões, que não é comunidade coisa nenhuma. Comunidade é quando você mora num lugar que você tem tudo isso que eu falei. Americanos odiaram o Brasil. Americanos consideram o Brasil um dos lugares ruins e brabos de visitar e de conviver. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, não pode, cara. Até pode, mas não pode desse jeito, né? E eu, como não gosto de deixar nada para trás, não gosto de vir aqui falar ao vazio, eu fui ler o artigo. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi primeiro o seguinte, ó. Os brasileiros são agressivos e oportunistas, e geralmente à custa de outras pessoas. É como um instinto de sobrevivência, em alta velocidade, o tempo todo. O melhor exemplo é o transporte público. Se eles veem uma maneira de passar por você e furar a fila, eles o farão, mesmo que isso signifique quase matá-lo. Ou seja, se um americano viu isso, porque foi a história de um cidadão que morou, se não me engano, 3 anos aqui, acho que foi casado com uma brasileira, não sei se ele levou a brasileira para os Estados Unidos ou separou, não sei. Só sei que ele falou nisso. Tem uma outra aqui, ó. Os brasileiros não têm respeito por seu ambiente. Eles despejam grandes cargas de lixo em qualquer lugar e em todos os lugares. O lixo é inacreditável. As ruas são muito sujas. Os recursos naturais abundantes, como são, estão sendo desperdiçados em uma velocidade surpreendente, com pouco ou nenhum recurso. Isso aí ele não mentiu. Porque se você andar pelo Brasil, você vai conseguir enxergar em vários lugares. Por exemplo, eu estava olhando ali um pouco sobre Caxias, Duque de Caxias, porque eu peguei dois números do Rio de Janeiro, e um deles veio com o WhatsApp, e eu fui ver quem era o antigo dono, morava em Caxias. E eu disse, vou ver, já que eu tô com essa ideia, vou olhar como é que... Porque eu não voltei ao Rio de Janeiro. Eu vim do Rio de Janeiro com 3 anos de idade, passei por Santa Catarina e vim pro Rio Grande do Sul. E nunca mais voltei. Então eu disse, bom, todo momento que der eu vou olhando como é que é o Rio de Janeiro pelo Maps, né? Vou dando uma olhadinha no Maps. E encontrei numa das imagens, no meio do caminho, uma geladeira jogada. O cara arrancou o compressor, arrancou a grade de resfriamento, tirou tudo, deixou só a estrutura de ferro, aquela de alumínio, de aço, sei lá o que é aquilo, com os enchimentos de espuma que isola, né? Mais nada, tá jogada no chão lá, na foto do Maps. Quem quiser vai lá, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, procura lá, a Avenida Duque de Caxias mesmo, você vai olhar no meio, lá vai encontrar a geladeira jogada no chão, a geladeira branca. Então os americanos odiaram o Brasil por conta disso. Eles não gostaram dessa forma como o brasileiro vive, como o brasileiro trata não só os brasileiros, como quem está de fora, tá? Isso aí do lixo é verdade, o americano não mentiu. Eu tenho que assinar embaixo, porque infelizmente é uma verdade. Outra coisa também, brasileiros, olhem bem, brasileiros toleram uma quantidade incrível de corrupção nos negócios e governo. Enquanto os governos têm funcionários corruptos, é mais comum e desenfreado no Brasil, do que a maioria do que outros países. E ainda assim a população continua a reeleger as mesmas pessoas. Infelizmente é outra verdade que o americano falou. Eu não falo isso para defender o cara. Eu vivo aqui, eu nasci aqui e sei como é que funciona o Brasil. Infelizmente a gente convive com uma situação de corrupção onde as pessoas simplesmente não estão nem aí. Elas não têm uma educação política a ponto de entender, pô, se esse aqui roubou, vamos tirar e botar outro. Se esse aqui roubou, vamos tirar e botar outro. Mas se você, pelo menos não vão poder dizer assim, ó, mas tá elegendo o mesmo, porque todo ano troca. E sempre todo ano rouba. Então tá, mas tá trocando, entendeu? Fica mais difícil do cara roubar. O cara só rouba por 4 anos e cai fora, tá? Um exemplo se fosse assim. Mas tem a questão cultural também. Nós temos que mudar a questão cultural no Brasil. A gente não tá vivendo uma situação em que a gente pare para pensar no próximo
e ao mesmo tempo no que nós temos que fazer para melhorar a nossa vida. Esse é o grande problema. O Brasil tem esse problema grave de viver uma situação de roubo, 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 roubo e não quer mudar nada. E o custo está sendo alto. Quanto a essa questão de corrupção no Brasil, a gente tem que mudar isso aí, a gente tem que começar a pensar, política não é brinquedo, política é uma coisa muito séria, a gente tem que tomar uma decisão para não ter mais que passar por essa situação. Em 1992 o Collor sendo deposto, né, o impeachment depôs o Collor, e agora em 2016 nós depusemos novamente um presidente, que é a Dilma Rousseff. Ela não foi boa presidente, não foi, nem o Lula também não foi. Digamos que eles destruíram tudo que o FHC fez. O FHC não é santo também, mas pelo menos, pensa comigo, hoje nós temos o plano real, a moeda, o real. Olha bem, nós temos que dar R$3,50, eu estou botando um patamar um pouco mais alto que o dólar, nós temos que dar R$3,50 para comprar um dólar. Pensem comigo, vamos se basear pelo dólar, tá? Pensem comigo. R$3,50 compra um dólar. Na época do Cruzeiro, eu me lembro que a última conversão, a última taxa que existiu foi em 94. Em 1º de maio de 94. Porque era a unidade real de valor, a URV. Nós tínhamos que ter 2.750 cruzeiros. Independente do nome da moeda, mas pense nas vírgulas e nas casas decimais, para você ter uma ideia de como a nossa moeda era desvalorizada e agora está um pouquinho melhor. Eu digo um pouquinho, ou perto daquilo muito melhor, mas vamos dizer um pouquinho, porque eu não vou me iludir em dizer que está uma maravilha. Começa que nós estamos pagando R$3,50 para comprar um dólar, tá? Mas pense comigo uma coisa, em 1994, nós tínhamos que ter 2.750 cruzeiros para comprar um dólar. Eu lembro disso, eu era adolescente, eu posso falar, eu lembro perfeitamente disso, que era a unidade real de valor. Quando converteu, tá, 2.750 cruzeiros virou R$1 e emparelhou com $1, mas não deu muito tempo, né, aumentou, tá? Teve muita gente naquela época que foi malandra, estava vendendo uma coisa por 2.750 cruzeiros, só cortou um zero e virou R$2,75. Tem muita gente que fez isso, foi malandra. Eu me lembro que eu comprava muita componente eletrônico na época, eu comprava muita peça, muito resistor, muito capacitor, muito cabo, muito plug, tá? E os preços eram assim. Acho que na época um plug custava 2.750 cruzeiros, e aí do dia pra noite, em outros lugares, era R$1, e nesses lugares que os caras eram malandrinhos, R$2,75. Tá, ficou bom, porque custou de 2.000 e pouco para 2,75, tem uma diferença gritante no número, né? Tá? Aí esses dias eu fui fazer uma análise, entrei numa dessas sites de cotação online e fui ver o real 3,39, 3,40 e poucos, tá? Fui ver o peso argentino, que é uma moeda que tá, né, o mais próximo, assim, né, digamos, da realidade. 15 pesos e 55 centavos para comprar um dólar. Eu nem quis ver o uruguaio, porque o uruguaio, pelo nosso, nós temos que ter 9 centavos de real para comprar um peso. Com o peso argentino, era 22 centavos de real para comprar um peso argentino. E o uruguaio, 9 centavos, 8 centavos. Aí você imagina, o argentino tem que desembolsar 15 pesos e 55 centavos. O brasileiro tem que desembolsar R$3,50. Olha a diferença gritante, nós estamos com uma vantagem de 12 entre peso e real. Na verdade, pelo peso, nós estamos com uma vantagem de 12 pesos se comparado, né? Se todas as moedas fossem uma coisa só, mas não é. Mas você tem uma ideia, eles têm que desembolsar 15 pesos e 55 centavos e nós apenas R$3,55 para comprar um dólar. Quer dizer, não é um mar de rosas, mas melhorou. Voltando aos americanos, que eles falaram que o brasileiro é mal educado, que o brasileiro é escandaloso, que o brasileiro tem problema com a autoimagem, por exemplo, aqui, ó. As mulheres brasileiras são excessivamente obcecadas com seus corpos e são muito críticas e competitivas entre si, entre uma com a outra, né? Pois é. Outra, os brasileiros, principalmente os homens, são altamente propensos a casos extraconjugais. O adultério está em alta na visão do americano, né? A menos que o homem nunca saia de casa, as chances de que ele tenha um amante são enormes. Quer dizer, o americano tem essa visão. Vamos outra aqui.
Os brasileiros são muito expressivos de suas opiniões negativas a respeito de outras pessoas, tá? Com um total desrespeito sobre as possibilidades de ferir o sentimento de alguém. Ou seja, o brasileiro não tem um cuidado para chegar e dizer uma verdade sem ferir ninguém. Ou seja, segundo o americano, o que acontece? Ele chega e diz, mas tu é isso, tu é aquilo, sem cerimônia nenhuma. Isso na visão dos americanos. O que não deixa de ser verdade também. Não é todo mundo que faz isso, mas tem isso na cultura brasileira. Não é todo mundo, tá? Para ficar bem claro. Eu pelo menos eu aprendi a lidar com isso e consigo mais ou menos tentar dizer, isso aqui não tá legal em você, isso aqui não é assim, papapá. Brasileiros, especialmente as pessoas que realizam serviços, são geralmente malandras, preguiçosas e quase sempre atrasadas. Infelizmente o americano tem razão, porque aqui a gente sofre, a gente tem que pedir para refazer um serviço. Deixa eu ver uma coisa aqui, onde é que tem uma que ele falou sobre isso de casas? Aqui tem mais uma, Está quente como o inferno durante 9 meses do ano. E ar-condicionado nas casas não existe. Tá? Porque as casas não são construídas para ser hermeticamente isoladas ou incluir dutos de ar. O americano, para quem não sabe, constrói a casa deles da seguinte forma. Eles fazem de madeira e fazem 2 camadas de madeira e entre essa camada de madeira, entre esse espaço aqui, eles colocam isolamento térmico e às vezes até acústico. É uma espuma rosa, se você procurar. Umas tem até uma propaganda e o desenho da Pantera cor-de-rosa, tá? Se você botar na internet para pesquisar, coloque Pink Panther, né, que é Pantera rosa em inglês, Isolation, né, é escrito. Pink Panther Isolation. Vocês vão encontrar, e vão para as fotos, para imagens, vocês vão encontrar a isolação térmica e também às vezes acústica, com a pantera cor-de-rosa no desenho. Isso aí eles colocam entre as camadas da casa, tá? Porque os Estados Unidos têm um problema. O inverno deles é de nevar, para quem não sabe, tá? E o verão deles é de rachar, também para quem não sabe. Nós aqui também temos um verão de rachar, só que o brasileiro não se deu conta disso. Porque o brasileiro prioriza a construção da casa. Ele prefere construir a casa ou comprar um apartamento que não tenha esse tipo de isolação nas paredes, e ao invés de tratar de resolver isso aí com uma janela, uma coisa, prefere comprar uma TV de 50 polegadas, prefere comprar um PlayStation, parcelado nas Casas Bahia, mas prefere, ao invés de se preocupar com o bem-estar e até com a conta de energia, né? Porque você manter um ar-condicionado ligado dia e noite no Brasil é muito mais caro do que nos Estados Unidos. Lá é caro, mas como o pessoal ganha bem lá, vale a pena você trabalhar para ter esse luxo, para você ter esse momento de relax na sua vida, tá? O Carlinhos Troll, por exemplo, é um que tem na casa dele ar-condicionado, tudo bonitinho, para a casa toda e fica dia e noite ligado. De vez em quando ele dá uma desligadinha, pelo que eu ouvi falar, sabe? Mas ele mantém, ele trabalha para isso e ele consegue ter um padrão de vida muito melhor do que eu vivo, tá? Para quem não sabe, o Carlinhos Troll do Realidade Americana, procure no YouTube que tem. Carlinhos Troll ou Realidade Americana, vai estar lá, Carlinhos Troll, tá? Vocês vão achar, é barbada de achar, os vídeos dele são bem divertidos. É com base nos vídeos dele que eu faço os meus. E outras pessoas boas, como por exemplo o João da Silva do Family Família, como por exemplo o Daniel Toledo do Loyalty.Miami, que é o site dele, ele é advogado de imigração. O João é uma pessoa que foi morar lá, né, trabalha lá, tem a vida dele, tudo bonitinho, casou com uma americana. É gente fina, esses caras aí são gente fina, tá? Voltando aos americanos aqui, o que eles falaram que eles não gostam. Aqui tem uma coisa positiva, mas já tem uma tijolada. Brasileiros são super sociais e raramente passam algum tempo sozinho. Isso é bom por um lado. Mas agora vem a parte ruim. Especialmente nas refeições de fim de semana. Já começou por aí, mas o pior vem agora. Isso não é necessariamente uma má qualidade, olha só, o americano falando. Mas pessoalmente, o americano falando. Eu odeio isso porque eu gosto do meu espaço e privacidade. Detalhe. O americano é um povo muito reservado. É um povo que tem um jeito de lidar com a vida de outra forma. Por exemplo, eles gostam de reunião, gostam de fazer, por exemplo, Thanksgiving Day, que é o feriado de ação de graças. Thanksgiving Holiday Day, feriado de ação de graças. É o feriado onde eles se juntam para agradecer pelas coisas boas que aconteceu durante o ano, tá? Tirando isso, eles têm os momentos de privacidade deles. O brasileiro não tem isso muito. Aqui no sul, no Rio Grande do Sul, existe um pouco isso.
Então eu tô meio que me acostumando, meio que me condicionando a ser americano, tá? Mas não porque eu queira agradar os americanos, mas porque assim, ó, a ideia de eu ir para os Estados Unidos e querer ir embora, que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos, a ideia é para mim ter tranquilidade, de poder sair na rua, por exemplo, com o meu smartphone e ninguém me roubar, ninguém meter a mão em mim e querer pegar meu telefone, me assaltar, dar uma facada em mim, dar um tiro para roubar. No Brasil tá assim, infelizmente, as pessoas querem roubar, não querem trabalhar. Se você fizer isso nos Estados Unidos, dá bobagem, dá besteira, não presta. Então assim, pessoal, eu quero ir para os Estados Unidos para viver em paz, poder andar na rua, ligar para alguém me liga, em vez de eu ter que tirar um telefonezinho. Isso aqui é o que eu ando no Brasil, ó. Isso aqui é o telefone que eu ando no Brasil. É um Nokia X1. É com esse telefone que eu ando no Brasil, para não me roubarem. E se me assaltarem, o cara vai olhar dependendo, eu não quero essa porcaria. Eles não querem telefone porcaria, tá? Agora nos Estados Unidos eu posso andar com um smartphone. Não tem problema nenhum. Se eu andar com esse aqui, ninguém dá bola. Mas com o smartphone eu tenho uma liberdade de poder chegar e andar com um telefone melhor. Tá? Outra coisa que também os americanos falaram. Eletricidade e serviços de internet são absurdamente caros e ruins. Não precisa nem comentar porque o brasileiro já sabe disso. Eles também questionaram a água, que a água também não é de boa qualidade, mas nos Estados Unidos também tem esse problema. Reclamaram da cerveja que é aguada, que é uma porcaria. Quando tem cerveja importada é muito cara. É verdade. Só que quanto a cerveja ser aguada e porcaria, eu não sei, porque eu não bebo muito, então eu até acho que pode ser ruim mesmo, mas é que é aquela coisa, cada país tem o seu gosto de cerveja, né? Eu ouvi falar que o americano toma cerveja quente até. Ó, engarrafamentos de 3 horas toda vez que chove, isso pelo fórum. Agora pelo fórum, que isso que foi um americano que botou no fórum, agora vem do fórum a continuação. Tá? Ele falou 20 coisas. Daqui pra frente o fórum seguiu falando, que outras pessoas complementaram as falas dele. A maioria dos motoristas de ônibus dirigem como se eles estivessem tentando quebrar o ônibus e todos dentro dele. O motorista de ônibus, principalmente no Rio de Janeiro, como é que eu vou explicar? Ele dirige como se estivesse defendendo, sei lá, de um tsunami, alguma coisa. Eu não sei o que passa na cabeça desse povo, mas rola essa ideia. Por exemplo, teve um ônibus aí há 2, 3 anos atrás que o cara discutiu com um passageiro dentro do ônibus, o ônibus caiu de cima da passarela. Procurem aí no Rio de Janeiro, que o ônibus que caiu de cima da passarela. Eu não sei se o motorista e o passageiro ficaram vivos, mas teve gente que morreu nessa história. Tá? Aí você imagina, o cara deixar de fazer o trabalho dele por não aguentar e discutir com um cara com ônibus em movimento. É loucura. Né? Calçadas no bairro onde ele morava é coberto com o pior que tu possa imaginar. Aquilo tudo que cachorro faz. Tá? Ele reclamou disso. E os cachorros latem dia e noite. As pessoas não mandam os cachorros calar o focinho. Qualidade do ar muito ruim. Diz que cheira plástico queimado. Né? Ah, aqui tá o negócio das casas, que eles reclamaram que o serviço é feito nas coxas, né? Que é feito mal feito. Olha isso aqui, ó. O acabamento das casas é péssimo. Janelas, portas dobradiças, tubos, tanto de encanamento de água como esgoto, eletricidade. Energia elétrica, calçadas, são todas construídas com o menor esforço possível, infelizmente é verdade. Eu posso falar porque eu vi muita coisa na internet sobre como os americanos constroem as casas deles e vi eles construindo casas muito melhor do que nós. Isso aí, indiscutivelmente, eles são melhores que a gente. E nós aqui fazemos tudo nas coxas, como é um ditado brasileiro, feito nas coxas. Tá? Você paga o triplo para produtos que vão quebrar dentro de 1 ou 2 anos. Talvez antes. Ou talvez mais. Pagando mais pelo custo e antes, vai quebrar antes desse tempo. O antes foi o que incluí. Tá? Mas é verdade. Infelizmente a gente paga caro por um produto que vai durar no máximo 1, 2 anos. Poderia durar muito mais. Ou até paga mais ainda, mais caro e vai durar muito menos. As pessoas vão apertar e empurrar você sem pedir desculpas. No transporte público você vai tão apertado que você é incapaz de mover qualquer coisa além da sua cabeça. Infelizmente é outra verdade. O americano veio para cá e viu isso, que a gente vê todo dia. Lamentavelmente esse é o Brasil, né? E para encerrar, uma coisa que eu queria falar sobre um outro vídeo que eu estou preparando para dezembro. Rapidamente, voltando à questão Trump. Pense uma coisa. As pessoas andam chorando e reclamando
Ah, mas você está falando mal do imigrante, não sei o que, foi imigrante, tanto ilegal como legal, que levantou os Estados Unidos. Vamos pensar rapidamente numa coisa, eu vou repetir isso aqui que eu já falei em algum vídeo, né, meu, mas vamos repetir. Imagina que você recebe na sua casa uma pessoa, você é o hospedeiro de uma pessoa. Essa pessoa entra, come a sua comida, faz tudo o que quer, suja a sua casa, não respeita nada. Entra e sai a hora que quer. Agora imagina isso transposto para o ambiente dos Estados Unidos. O americano que recebe o imigrante. Esse imigrante faz o que quer, tem até crime nas costas, e aí como é que fica? O imigrante que faz isso, eu comparo a uma sanguessuga, que se gruda no hospedeiro, que é o americano, ou no caso você, que está recebendo alguém na sua casa. E esse hospedeiro, que é você, é sugado por essa sanguessuga. O que vai acontecer? Um dia, o hospedeiro vai morrer. Vamos pegar o exemplo da sanguessuga de verdade, que se gruda em cavalo, em boi, em vaca, ou até no homem mesmo, no ser humano. Se a pessoa não tomar nenhuma atitude para resolver esse problema, essa pessoa vai morrer. Assim como quem está hospedando alguém na casa. Vai começar a deixar de pagar aluguel, ou está pagando aluguel com muita dificuldade e vai ter problemas. E vai chegar um ponto que pode perder a casa, ser despejado, porque este pessoa que foi está sendo hospedada na sua casa pode estar criando um problema e a vizinhança não gostar. Então pensem comigo uma coisa, para encerrar. Se a pessoa não tiver gratidão, não for agradecida a você, porque ficou um tempo e tal, fica difícil de hospedar alguém na casa em casa. Fica difícil eu hospedar alguém. Então pense uma coisa, a gente tem que pensar que a gente não pode aceitar tudo de mão beijada. Não podemos aceitar. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar o seguinte, se a gente vai para a casa de alguém, a gente tem que respeitar a casa da pessoa. Assim como a gente quer que alguém respeite a nossa casa. Por que eu digo isso? Imigração é uma coisa complicada de proceder, de fazer. Complicada no sentido que você tem que atender requisitos para poder chegar no seu objetivo, que é ir morar em outro país. Então o que acontece? Você chega e vai para um país e começa a fazer tudo o que quer, não respeita nenhuma lei. Como é que você quer ficar lá? Não tem como, pessoal. É impossível. Obrigado por enquanto e até a próxima.